Fala galera, vamos falar de Galo de novo. Ai, é crise, é caos, é loucura no Clube Atlético Mineiro. O vídeo já envelheceu, então vou ter que fazer outro, né? Não deu nem tempo do Atlético de ter novas informações, não deu nem tempo da gente trazer o que foi dito, né? Só já vamos ter que atualizar, porque tudo muda muito rápido. Tudo acontece muito rápido. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hype esse vídeo. Tamo junto. É nóis. Vambora. Siga nas outras redes sociais também. Vamos lá. Primeiramente, o que aconteceu? Nossa, muita gente... Trouxemos aqui que o Rony tinha notificado o Atlético judicialmente e alguns outros jogadores, Scarpa, entre outros jogadores, tinha notificado o Atlético extrajudicialmente. O que é notificar o Atlético extrajudicialmente, para quem não sabe? Então vou fazer um apanhado do dia. Notificar o Atlético extrajudicialmente é confirmar e deixar claro que o Atlético tem pendências com o jogador. Ou seja, você manda um ofício, você manda algum documento pro Atlético, fala, cara, não foi pago isso, a gente gostaria que fosse pago até tal. É mais ou menos um documento que comprova, que deixa claro não só uma insatisfação, mas também que o clube está devendo o atleta. O Rony, não, parece que o Rony entrou judicialmente no STJ, né, no Tribunal do Trabalho, desculpe, no Tribunal do Trabalho. E com isso, a rescisão contratual poderia acontecer, porque era isso que ele estava buscando. Mas, muda tudo. Como assim? Saiu recentemente, o Frossá deu, depois o Itatiaia confirmou, o Paulo Brax confirmou na Itatiaia, que o Rony desistiu da ação protocolada na Justiça do Trabalho de Minas Gerais, que pedia a rescisão de contrato unilateral com o Clube Atlético Mineiro. O coordenador de futebol do clube, Paulo Brax, afirmou que o que eu posso dizer é que está sendo retirada a ação. Não há nenhum tipo de demanda trabalhista em desfavor do Atlético a partir de amanhã de manhã. Foi feito um acordo com o atleta e o staff do atleta. Não tem nenhum problema, nenhum litígio no caso. A decisão do jogador acontece depois de a cúpula do Atlético fazer um apelo ao jogador. Nessa quarta-feira, investidores da SAF do Atlético, ou seja, amanhã, o clube tem uma reunião com o elenco para acertar atrasos. A diretoria atleticana garantiu que ao atleta que vai manter o pagamento em dia. O técnico Cuca, o diretor de futebol Victor Bage, o CSO Paulo Brax tiveram um papel importante de convencimento do Atlético. A informação que o Frossá havia trazido era que o Cuca e o Vitor teriam entrado em contato com o Rony e conversado com ele para tentar deixar a situação mais clara possível, e ele vai desistir dessa ação. Aí o Paulo Brax confirmou, ele tem contrato, ele não deixou de ter contrato em nenhum momento. Aliás, não tive acesso à petição dele, mas o pedido é financeiro, de demandas que a gente tem com ele e com outros atletas. Ele treinou normalmente hoje, cumpriu os compromissos dele dentro de campo, porque a galera tinha falado que ele já tinha despedido dos jogadores e que ele já tinha também, como é que a gente pode dizer, falado que não ia ficar. Então, basicamente, o Arana também notificou o Atlético, o Scarpa notificou e o Igor Gomes também notificou. Sobre o Arana e os atletas que notificaram, gente, é uma parada normal, uma parada comum, você cobrar, né, meio que uma cobrança, e tá certo nesse caso. Eu não acho que a gente tem que entrar no mérito do Rony tá certo ou não. Óbvio que a gente fica esperando uma lealdade, fala, pô, calma, entenda o momento, sim, mas ao mesmo tempo a gente não sabe qual que é a conversa dos diretores da cúpula com os jogadores, e parece que não tinha confiança, parece que tava uma relação abalada, porque não esperaram, não tiveram essa confiança, apesar que isso já vem acontecendo durante os meses. E também, o que aconteceu, galera? Vamos lá, vamos ser claro. O que é isso tudo? Foi o jogo do Atlético contra o Palmeiras, gerou uma crise no Atlético pelo comportamento, pelo desempenho dos jogadores, que gerou uma cobrança da torcida e uma cobrança da imprensa, que gerou nos jogadores, na coletiva do Cuca desastrosa, e dos jogadores entrarem e fazerem isso. O que isso quer dizer? Foi um estopim. Claramente é uma situação que vem se alongando, já tem um tempo, eles não estão cumprindo com as suas demandas contratuais, com seus compromissos. Então a culpa disso tudo é da diretoria do Atlético. A culpa é da falta de planejamento financeiro do Atlético. A culpa é da falta de planejamento dos atletas do Atlético, que também não estão respondendo em campo, como foi contra o Palmeiras, não jogaram bola. Então tem vários
erros que são da diretoria. E quem tem que ser cobrado é a diretoria, porque é quem tá errado. A diretoria envolve a cúpula, envolve Paulo Brax, envolve Bruno Musi, que deu entrevista recentemente, envolve todos esses nomes que têm o poder de liderança, que têm o poder de resolver situações, que têm o dinheiro ou não, que são quem toma as decisões. Ponto. Basicamente é isso. E isso se alastrou pro campo, e claramente o Atlético não jogou bem, e a gente não pode trazer para a esfera do achismo se foi ou não por causa disso, mas que isso interfere mentalmente no ambiente e no comportamento dos jogadores. Isso é fato, isso é claro. Isso é claro, a gente não sabe qual foi a promessa feita pro Cuca, qual foi a promessa feita pros atletas, e isso também entra em contradição ou não com tudo que tá acontecendo. Entra para somar ou não com o que está acontecendo. Então a gente não sabe, a gente não pode só especular, mas é claro que isso tudo, uma coisa é fato, isso atrapalha demais o ambiente. Isso magoa e falta com respeito demais com os torcedores. Isso mancha demais a instituição Clube Atlético Mineiro. Isso machuca a gente que vive de galo. Isso é um fato, isso é claro. E eles, a cúpula, a diretoria, todo mundo é responsável por isso. Porque são as pessoas que tomam a decisão. E isso a gente tem que deixar claro. Essa é a situação. Sobre isso, é importante eles dominarem esse ambiente, é importante eles conseguirem fazer o Rony voltar atrás, é importante ter uma reunião amanhã para esclarecer, e é reunião com o dono. Tem que ser reunião com o dono, com quem manda, com quem bota dinheiro. Porque se isso tudo serviu de aprendizado, se isso tudo servir para tudo ficar em dia até o final do ano, que beleza, que maravilha. Que pelo menos isso aconteceu pra galera acordar. Porque não dá mais pra única SAF, uma das únicas SAFs do Brasil, atrasar salário e deixar pendências financeiras. A situação não é boa, eu sei que a culpa não é só deles, mas eles têm culpa sim, e eles têm que entender que eles também, que eles são parte da reformulação para mudar, que eles são parte da situação que está acontecendo nisso. Se isso está acontecendo, eles têm culpa. Eles têm culpa, não é só do passado, não é só de quem fez as dívidas do passado, mas é também deles que gerem o clube. É deles também. Então, foi um dia tumultuado, que parecia que ia começar só com a volta do Coelho e a DM do Arana, que já era uma notícia ruim, mas não. Teve o Rony notificando o Atlético para pedir rescisão, teve vários jogadores sendo expostos extrajudicialmente, e aí teve várias mentiras jogadas também pela mídia, pela imprensa, que tumultuaram ainda mais o clube, que ficou um caos, que virou uma crise, e além disso, que depois voltou para muitos jogadores se pronunciaram, o clima continuar horrível, o clima continuar terrível, a galera tá falando de uma possível indireta do Scarpa pro Leão, que não tem como a gente falar nada, mas a gente tem que entender que o Hulk, por exemplo, o Hulk, Everson, Arana, Lianco, são caras muito importantes para a relação do torcedor com o grupo. E me parece que eles têm noção do tamanho deles, e isso é muito importante para o torcedor. Acho que amanhã a conversa tem que ser direta, tem que ser clara, tem que ser exposta à insatisfação, e tem que ter compromisso com a palavra, compromisso com o que é dito, com o que é prometido aos atletas e também ao torcedor. Não é só sobre dinheiro, não. É sobre expectativa. É sobre jogar junto. A gente tá aqui para jogar junto. A gente, torcida, tá para jogar junto. E se não for feito o que foi conversado, a gente vai cobrar sim, porque é o nosso direito. É o nosso direito. Hoje, eu e todos os atleticanos nos sentimos desrespeitados, nos sentimos enganados, nos sentimos em apuros. É isso que o atleticano sentiu no dia de hoje. Que, no final, parece que a gente não sabe de porra nenhuma. Que a gente está sendo enganado por todo mundo e que não dá para acreditar ou confiar em ninguém. Essa é a situação que é passada. Isso que parece pro torcedor atleticano. Isso é muito triste. É muito desgastante. É horrível. Principalmente pro momento. Principalmente porque tem uma decisão na quinta-feira, tem uma decisão no domingo, tem uma decisão na semana que vem. São todos jogos importantes pro futuro, a médio prazo do Atlético. Pro futuro, no final do ano, dessas competições do Atlético. Porque do jeito que tá, ninguém acredita que vai passar do Flamengo. E olhe lá do Bucaramanga. Imagina no Brasileirão. Então tá todo mundo tão desesperado que só quer os 45 pontos nesse primeiro momento. Então, vamos ver como vai ser essa conversa, como vai ser como os atletas vão reagir, como a diretoria vão reagir, como isso vai se passar pro torcedor.
Porque assim, se o Rony chegar na quinta-feira, correr para um caralho, se entregar e fazer gol e bater no peito, irmão, tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. Porque o culpado em si não pode ser ele. Não pode só apontar o dedo pro Rony e falar que ele é o culpado. Óbvio que a gente fica magoado, óbvio que é muito triste, porque é um cara que tá honrando a nossa camisa. Principalmente, é triste demais pro atleticano, principalmente depois do jogo que foi final de semana. Então isso é um desrespeito com a gente, com o torcedor, que é a coisa mais importante da instituição, tá? Isso é bom deixar claro, isso é bom deixar bem pontuado e esclarecido pro torcedor. Não tem que ficar torcendo pra ninguém, torce apenas pro Clube Atlético Mineiro. É pela instituição que os torcedores torcem e é pela instituição que a gente tá fechado. Então, a gente vai cobrar. Eu acho que é importante eles darem satisfação nessa reunião amanhã. É importante botar tudo em dia amanhã para não ter problema para as decisões. Porque se isso for o problema para a decisão, tá perdendo dinheiro também, tá? E aí que a gente entende o tanto que é importante ter o aporte. O tanto que é importante botar o dinheiro na mesa e apagar as dívidas. Porque era o que era para ter sido feito antes. Lá atrás, era mais importante ter feito isso. Ganhou, beleza, vamos começar a pagar a dívida aqui agora um pouco, vamos enxugar o elenco, pagar um pouco de dívida, abaixar a dívida, ter mais saúde financeira pra gente caminhar melhor e mais feliz. Porque o aporte não é só a salvação, é a esperança. Não é a salvação que a gente vai estar tudo bem, autossuficiente. É a esperança de poder continuar um pouco competitivo e seguir cada vez mais. Beleza? Teve também o filho do Hulk que, eu não vou entrar nesses méritos. Não vou entrar nesses méritos, de verdade. Amanhã a gente traz mais vídeo. Vai ter vídeo provavelmente também meio-dia, mais do Galo. Pode ser mais no final do dia pra gente entender tudo que aconteceu nesse dia de Clube Atlético Mineiro. Beleza? É isso que aconteceu hoje. Dia triste, mas uma vez até morrer. E vamos acreditar sempre. Beleza? Tamo junto. A torcida é galo pra... É galo que é galo, né? É isso. Um beijo, tamo junto, é nóis.